Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Iniciamos hoje a 36ª semana do nosso plano anual de leitura bíblica. Chegamos assim ao Salmo 102. Mais uma oração de uma pessoa aflita que se encontra em uma situação extrema, quase desfalecida, desmaiada, e que agora se coloca na presença do Deus vivo para derramar o seu lamento e sua queixa diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor, diz o verso 1. Chegue a ti o meu grito de socorro. Este é mais um daqueles salmos conhecidos como salmos penitenciais. Eles têm uma característica em comum, a saber, os seus autores encontram-se numa situação extremamente de aflição e angústia. Eles não se importam em se expor e dizer o que estão sentindo e que estão desfalecendo. Ou seja, a situação é tão extrema que estão perdendo suas forças físicas, seu corpo está doente, estão prestes a desmaiar. Como, por exemplo, o Salmo 6, o verso 2, misericórdia, Senhor, diz o salmista, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Ou então o Salmo 32, verso 3 e 4, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. E por aí segue. Diferente dos demais, este salmo aqui, o 102, não identifica o seu autor, apenas deixa claro da sua condição, um desfalecido. E ele descreve essa sua situação utilizando-se de várias metáforas que o expressam vividamente. Verso 3 a 7 que eu leio para você. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e ossos. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Trata-se, portanto, de uma exaustão que afeta, sim, o físico, o corpo, suas forças e energias. Contudo, tudo isso tem sua origem no coração, nas profundezas da alma. Esta pessoa não identificada neste salmo está próxima do desespero. Muitas coisas erradas têm acontecido em sua vida, não somente numa perspectiva pessoal, como pecados não confessados, mas também de abrangência maior, como a humilhação de sua nação que está em ruínas. Sendo assim, ele tem a impressão que o Senhor Deus o abandonou, que Deus está indiferente com tudo o que tem acontecido na vida dele. E ele diz no verso 2, não escondas de mim o teu rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir, aproxima o teu ouvido e ouve-me, e responde-me depressa quando clamo a ti. Para quem se encontra numa situação assim, a angústia e aflição extrema, deprimido e arrasado, na maioria das vezes carrega em sua alma a sensação de que o Senhor está longe dele, indiferente com tudo que está se passando. Veja, por exemplo, o Salmo 13, verso 1 e seguinte. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que lutar com a angústia da minha alma, com a tristeza do meu coração a cada dia? Como conclui o profeta Isaías 45:14 em seus argumentos, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus Salvador de Israel. Esta é uma sensação indescritível, ela é apavorante. A sensação de que Deus não me ouve, de que Ele se encontra distante, indiferente, vivenciar o silêncio de Deus. Nenhuma resposta, nenhuma palavra, nenhum conforto, nada, silêncio. É horrível. Mas por que Deus age assim? Seria Ele um Deus vingativo? Certamente que não. Sabemos por experiência própria, pelo testemunho de outros e pela revelação das Escrituras, que Deus é verdadeiramente bom e bom o tempo todo.
Até mesmo quando ele fica em silêncio, ele segue sendo verdadeiramente bom e o seu amor por nós não mudou em nada. Mas Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo para tudo, até para a hora de falar conosco. Todo crente passa por tempos quando não ouve, por assim dizer, a voz de Deus, experimenta o silêncio de Deus, mas isso não dura para sempre. No tempo certo, Deus falará. Certamente Ele tem uma ótima razão para lidar conosco assim. Para quem vive na angústia agora, pelo aquele que está aflito, desesperado, desfalecido, este sim tem muita pressa em que Deus responda quando ele clama. Vejam de novo o verso 2. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamo. Responde-me depressa, Senhor. Quando o sapato aperta para o nosso lado, costumamos ter pressa, urgência em que Deus nos responda. Contudo, o Senhor deseja que o busquemos com qualidade e não apenas interesseiramente. Não exclusivamente em tempos de crise, mas diária e continuamente, intensamente. Diz o verso 11, 12, 13, seguinte ali, porque eu sei os planos que tenho para com vocês, diz o Senhor, isso em Jeremias 29. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro, lhes dar o fim que vocês desejam e anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Podemos, em tudo isso, ter uma convicção. Deus sabe o que faz e o que deseja é o nosso melhor, a nossa salvação. Como diz Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É muito bom sabermos isso. A seu tempo, segundo o seu propósito, nosso Deus é um Deus que ouve sim, e o nosso clamor, as nossas orações, e Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que intervém. Confiemos nisso. Amém.